Cordiais saudações, estimado internauta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Debate Sem Fronteiras, este programa que versa sobre diversos temas da atualidade. Sabe-se muito bem que, desde outubro do ano passado, o país tem sido afetado por manifestações essas que causaram uma espécie de desestabilização naquilo que é a economia nacional, mas houve grandes atividades, grandes esforços para que a normalidade do país pudesse ser restabelecida, essa normalidade que se assiste hoje. E dentro do âmbito das conversações que vêm sendo mantidas desde o ano passado, ou mesmo antes da tomada de posse do novo presidente da República de Moçambique, já havia conversações em curso e atualmente, ou melhor, desde 7 de maio último, a comissão técnica criada para liderar essas negociações ou essa conversa, esse diálogo político nacional, vem sendo então liderado pelo Edson Macquaqua, que é atualmente o secretário do Estado da Ciência e Ensino Superior em Moçambique. Nós contamos hoje nos nossos estúdios com o professor Dr. Alexandre Zavala, ele que não é apenas um acadêmico, pesquisador e líder, mas também possui uma grande e ampla visão à volta de diversos assuntos, razão pelo qual ele faz parte da presente edição do Debate Sem Fronteiras, para poder então nos dar aquilo que é o seu entender à volta da indicação do Edson Macquaqua como chefe da Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo. Professor Dr. Alexandre Zavala, seja muito bem-vindo à presente edição do Debate Sem Fronteiras. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder falar para os vossos microfones, as vossas câmeras e poder compartilhar um pouco da nossa experiência sobre as questões políticas e sociais deste país. Muito bem. Como eu havia feito referência, a Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo passa a ser liderado pelo político Edson Macquaqua desde 7 de maio. Do seu ponto de vista, professor Dr. Zavala, o que terá pesado para a escolha ou indicação do Edson Macquaqua para liderar esta comissão? Primeiro deixa-me dizer que é preciso felicitar o Presidente da República, o Daniel Chapo, pela escolha desta grande figura que se chama Edson Macquaqua. É uma escolha visionária por parte do Presidente da República, porque se olharmos para as várias figuras que existem em Moçambique, que são estudadas e que estudam as questões políticas e jurídicas, o Edson Macquaqua coloca-se num patamar das pessoas que mais investigam nas questões legislativas em Moçambique. Aliás, eu creio que é uma das pessoas que mais escreve sobre a jurisprudência em Moçambique, que mais livros publica, então, sendo uma comissão que vai lidar inclusivamente com a criação provavelmente de alguma lei, será necessário mesmo que fosse alguém da dimensão de Macquaqua. Eu penso que o Presidente da República escolhe o Edson Macquaqua não pela questão política como é, mas pela questão acadêmica que o Edson tem. Eu penso que ele domina as rotinas jurídicas, ele domina a ciência política, então creio que daqui vai sair, ele escolheu um líder que pode trazer, que pode comandar, pode liderar uma equipa que pode trazer instrumentos que possam unir os moçambicanos, que possam unificar os moçambicanos. Quando falo em unificar os moçambicanos, falo em unificar as várias vertentes ideológicas que estão em Moçambique. E a partir desse lugar, produzir-se um documento e um documento que seja prático, que seja aplicável, que seja de acesso e de fácil compreensão pelas partes intervenientes neste diálogo. Muito bem. E vale ainda voltar a dizer que essas conversações que assistem-se hoje iniciaram um pouco antes da criação desta comissão. Mas agora esta comissão já tem um novo líder, pode-se dizer, e também antes da criação desta comissão, essas conversações, esse diálogo era inclusivo sim na medida em que continha lá diversos partidos políticos, mas não era tão inclusivo no que diz respeito ao número dos seus integrantes. Mas agora nota-se a integração de 18 individualidades, incluindo o próprio chefe, que é o Edson Macquaqua. O que pode-se esperar com essa maior abrangência, com este maior número de integrantes? Eu penso que primeiro é preciso referenciar o que eu vinha dizendo, né?
que o próprio presidente Chapo, numa primeira fase, ele se pôs em frente deste movimento. Com certeza. Ele mostrou o seu comprometimento com a paz, ele mostrou o seu comprometimento com a nação, com o país. É de louvar essa iniciativa do presidente Chapo de ele comprometer-se com o país, mostrar que, olha, eu sou presidente de todos os moçambicanos, eu preciso buscar consenso de todos os moçambicanos, independentemente da cor partidária, para que o país possa caminhar. É de louvar essa grande ideia do presidente Chapo, mas também é preciso olhar para esta equipa que é multifacetada, que tem várias pessoas vindas de vários segmentos. Você encontra nesta comissão políticos religiosos. Então eu penso que é uma comissão que, se trabalhar a rigor, e conhecendo o rigor do Edson Makwakwa também, penso que no comando, eu penso que se vai produzir alguns instrumentos que possam ser válidos para a reconciliação. O que nós queremos no fim é que Moçambique seja pensado por moçambicanos para os moçambicanos. O que eu quero dizer com isso? É preciso que este diálogo ele esteja assente naquilo que são as visões dos moçambicanos sobre o país, sobre o desenvolvimento, ok? Que esses moçambicanos que compõem esta comissão, que são vários, que são 18, sejam moçambicanos que levam para esta comissão debates que têm a ver com moçambicanidade, debates que têm a ver com o imaginário dos moçambicanos, que seja um debate que vai levar aquilo que são os anseios dos moçambicanos para esta reconciliação, para esta união, para a construção de uma nação que esteja preocupada com o desenvolvimento e que seja uma nação que perceba o que é que nós precisamos de fazer para chegar a um desenvolvimento sustentável, porque Moçambique tem capacidade para se desenvolver. O que nós precisamos hoje é que os moçambicanos estejam unidos, ok? Que os moçambicanos não estejam divididos, que os moçambicanos encontrem um lugar comum, não é? Aquilo que nós costumamos dizer na ciência, que é na diversidade que se cria a ciência. Então, nessa diversidade que encontramos nesta comissão de várias pessoas que têm várias ideologias, acredito que vai se criar aqui alguma coisa que vai contribuir para o desenvolvimento deste país. Muito bem. E além de olharmos apenas para a perspectiva jurídica que a figura do Edson Makwakwa carrega, que outra mais-valia essa mesma individualidade pode trazer, não só para as questões do diálogo nacional inclusivo, mas também para o país como um todo? Eu penso que o Edson Makwakwa, primeiro, ele já passou por vários lugares de direção neste país. Ele tem uma experiência longa de direção, ok? Isso também agrega valores. Por quê? Porque sendo conhecedor do país, ok? E tendo essa experiência de governação que ele já traz consigo, já foi secretário do Estado, ele já foi vice-ministro, hoje é secretário do Estado para o ensino superior. Então, essas valências todas agregadas a esta capacidade intelectual e acadêmica que o Makwakwa tem na direção, porque não vai ser só o Makwakwa, temos que frisar isso, sim, o grupo todo, mas se nós não tivermos um grupo, ser um bom líder, esse grupo pode não conseguir alcançar os objetivos preconizados. Mas eu penso que o Makwakwa tem uma vantagem, porque ele já foi líder em várias frentes. O que nós precisamos aqui é que nesse grupo, nessa comissão, não hajam chefes, mas hajam líderes para que possa haver um diálogo franco, né? Um diálogo que possa ouvir todas as vozes e possa agregar as várias vozes das 18 pessoas que compõem este grupo. Então, eu penso que saímos a ganhar nessa vertente de termos alguém que tenha um conhecimento de produção de leis, termos alguém que tenha um conhecimento político, que tenha um capital político forte, termos alguém que tenha um capital de direção forte, a liderar um grupo também que é composto por pessoas com várias valências. Se nós olharmos para esse grupo, nós conseguimos encontrar aí pessoas que carregam consigo várias valências, não é? Então eu penso que a partir desse lugar vai se produzir alguma coisa que vai espelhar aquilo que aquelas que são as necessidades, aqueles que são os anseios do povo moçambicano hoje. Okay. Porque nós queremos, sabe? Nós não queremos, nós não estamos a negar, se você for a ver, não se negam manifestações, ok? Não se negam a reclamações. O que se precisa neste país é que os moçambicanos também possam
tentar perceber que é preciso proteger o que é bem público. Nós precisamos de partir de um lugar em que o moçambicano percebe que o público não é partidário, o público não é de pessoas, o público é nosso. Se nós conseguirmos manifestar protegendo o público, então quem sai a ganhar somos nós. Mas se nós, então, esta comissão, creio eu que vai criar diretrizes que vão orientar até os próprios partidos políticos, para que possam incorporar nos seus manifestos eleitorais futuros, né, a possibilidade de dizer que, olha, mesmo que haja manifestações, essas manifestações devem proteger o público. Com certeza. Devem proteger aquilo que é nosso. Vamos contestar aquilo que são as nossas inquietações, mas o que é público tem que prevalecer, porque tarde ou cedo, ou melhor, mesmo no dia seguinte, no minuto a seguir, nós precisamos disto. Isso é sim. Nós conseguimos ver isso nestes últimos dias. Partimos esquadras, hoje estamos a andar atrás da polícia para colocar a esquadra de novo lá. Partimos hospitais, nós precisamos dos hospitais. Depredamos semáforos, nós precisamos de semáforos. Temos que descer dos carros para sermos nós os sinaleiros. Então, é preciso que os moçambicanos ganhem essa consciência de que o público é nosso. Okay? Se coloca-se uma escola, por exemplo, numa zona, e os residentes daquela zona retiram as carteiras para fazer as suas cadeiras em casa, retiram as portas para fazer as portas em casa, não estão a prejudicar o governo como tal, estão a prejudicar a si, porque aquela escola é nossa, não é do governo como tal. O governo construiu, nós somos o governo, aliás, desculpa, nós somos o governo, porque nós também participamos para a essência desse governo. Então nós precisamos de começar a pensar isso. Então, o que eu penso que essa comissão deve fazer também é pensar nessas coisas, pensar um pouco em como é que nós podemos resgatar a questão da educação para a nação, como é que nós podemos resgatar a questão da educação para o público, para que os indivíduos, a partir da primeira classe, saibam diferenciar o bem e o mal, saibam diferenciar o público e o privado. Então, a partir desse lugar, se nós conseguirmos fazer isso, o que nós vamos conseguir é ter uma nação coesa, una, que não é tribal, que não é étnica, que aquilo que eu dizia, que mesmo essa diversidade que caracteriza os moçambicanos, mas eles sempre foram unos, foram coesos. Então nós queremos que isso prevaleça. Então eu creio que a figura de Macuapa foi uma figura bem escolhida pelo Presidente da República e vai, de certeza, não vai decepcionar-nos, de certeza, vai precisar de apoio dos outros elementos do grupo para que isso possa olhar. Aí tem pessoas que eu conheço que são pessoas que têm valências bem elevadas, que podem contribuir grandemente para que se possa chegar à elaboração de documentos que possam, de alguma forma, ajudar o país a pensar como um país único, não é? Com agendas moçambicanas e com agendas para o desenvolvimento. Muito bem. Há uma coisa muito interessante, diga-se, a existência de 18 individualidades oriundas de 9 partidos políticos. Fica claro matematicamente, 2 individualidades em cada partido. Essa igualdade ou equilíbrio, o que exatamente representa? Mais uma vez temos que parabenizar isso ao presidente Chapo, né? Eu penso que a ideia de paridade é interessante neste debate. Por que eu digo a ideia de paridade é interessante? É que se pensou sempre que partidos que têm assentos no parlamento, partidos que têm hegemonia ideológica, são aquelas que teriam maior número nessas comissões. Hoje o Presidente da República mostra-nos outra coisa, que não, vamos fazer um debate equilibrado, em que todas as pessoas têm o poder, que o voto naquele lugar vai ser um voto não influenciado pelas maiorias, mas um voto consensual. Daí que todos nós vamos para lá na igualdade. Então penso que a partir desse lugar de colocar indivíduos, indivíduos em pares, vindo de partidos, a ideia é passar a tal de transparência. É preciso que este grupo seja transparente. E para ser transparente, ele não pode ter hegemonias. Então, embora tenha líderes,
mas o grupo ele vai na paridade. Significa que aqui os indivíduos vão discutir de igual para igual. Ninguém vai impor decisões ao outro, né? Então, essa é uma outra vantagem. Agora, o que nós vamos apelar a este grupo é que seja um grupo sério, responsável, que nos traga ideias construtivas, que não seja um lugar de discutir ideologias partidárias, mas sim um lugar de discutir a nação, de discutir um instrumento para fazer o quê? Para alavancar, catapultar este país para um outro lugar, para que nas próximas eleições sejam norteadas por instrumentos consensuais, que não haverá aqui pessoas que vão reclamar porque teriam participado na construção dos instrumentos que vão, de alguma forma, aconselhar, porque alguns instrumentos aqui são instrumentos que vão ser para aconselhar os que vão tomar decisões, não é? Porque no fim do dia, quem vai legislar sobre isso é a Assembleia da República, que vai dizer sim ou não sobre esses instrumentos. Exatamente, idades vindas da sociedade civil. O grande mote, o que tem se dito de uma forma insistente até agora, é que essas individualidades devem ser idôneas, devem ser revestidas de muita idoneidade. Mas em moldes gerais, digo, o que mais devem carregar essas individualidades vindas da sociedade civil? É uma pergunta bem interessante. Eu tenho feito debates meio que contestadas por muitas pessoas. As organizações de sociedade civil moçambicana precisam de ser moçambicanas. Moçambicanas no verdadeiro sentido. O que é que eu quero dizer com serem moçambicanas no verdadeiro sentido? É que elas devem representar a moçambicanidade, representar o interesse público, acima de tudo. Se uma organização passa a representar os interesses públicos, vai ter o apoio público, ok? Não basta só falar bem, não basta só gritar, não basta só ter acesso aos meios de comunicação para se para se publicitar. É preciso que usemos os meios de comunicação enquanto sociedade civil para fazer a pressão, mas a pressão no bom sentido. E qual é a pressão no bom sentido? Eu costumo dizer assim, se você tem um problema, propõe a solução. Se você conseguir, como sociedade civil, identificar os males da governação, também coloque soluções para isso, ok? O que é que nós fazemos? Nós somos especialistas em indicar o dedo. A nossa sociedade civil, me parece, até posso estar errado, é especialista, é só dizer o que está errado. Parece que neste país tudo está errado. Então, precisamos de começar a resgatar o amor pela pátria. Dizer sim, nós indicamos o que está errado, indicamos o que está bom e depois colocamos soluções naquelas coisas que estão erradas. Não só dizer, está errado, está errado, está errado, está errado. Isto está errado, isto está certo, mas no que está errado nós podemos colocar soluções. Precisamos desse tipo de sociedade civil. Uma sociedade civil atuante. Não pode ser uma sociedade civil que só aparece em momentos. Tem que ser uma sociedade civil que está sempre presente. E não pode ser uma sociedade civil citadina, que está sempre na cidade de Maputo. Tem que ser uma sociedade civil que está no país no seu todo, que conhece o país de leste a leste, que vai falar a palavra do cidadão. Afinal de contas, a sociedade civil ela surge para ajudar o governo a governar bem. A questão da governança, ok? Mas a sociedade civil ela só se mantém a fazer só críticas. Nós estamos a ter uma sociedade civil que também quer ser governo. Então nós precisamos ter uma sociedade civil que não quer ser governo, mas quer continuar como sociedade, como um grupo de pressão, para que as políticas públicas sejam bem aplicadas. E onde as políticas públicas falhar, indicar soluções. Essa é uma sociedade civil. Mas uma sociedade civil que só vê erros, ok? Que não coloca soluções. A sociedade civil não tem, como é que é a palavra certa? Aquele cunho do surgimento da sociedade civil. Porque a sociedade civil surgiu para quê? Não é para ajudar o governo? É para ajudar. Não é para ajudar o governo a fiscalizar onde o governo não consegue. Não é para ajudar a atuar o governo onde não consegue. Então nós temos que começar mais ou menos a trabalhar desse jeito. Precisamos de uma sociedade civil que ajude o país também. Com certeza. Bem, em que medida ou até que ponto a sociedade civil moçambicana particularmente tem agido como se quisesse ser o próprio governo, não fazer parte do governo ou não apoiar?
Não, olha, a sociedade civil por si só, como eu disse, é um grupo de pressão, ok? É um grupo de pressão, um grupo que representa aqueles setores, inclusive, marginalizados, ok? Mas essa representação tem que ser uma representação consciente, ok? Vamos supor aqui que nós estamos a defender, por exemplo, vou dar um exemplo, vou abrir um exemplo aqui. Eu tenho uma coisa que penso que é minha, ok? Que se me fosse ouvido hoje, me perguntasse o que eu penso, por exemplo, da nova lei de terras, eu diria que é preciso que se pense hoje, que se advogue, que se pense hoje em reservas comunitárias, ok? O que é isso de reservas comunitárias? De lugares onde nas comunidades a terra deve ser reservada para os nativos, ok? Que as concessões nas comunidades devem conter reservas comunitárias. Terras para quê? Essas reservas comunitárias vão servir para as gerações vindouras. Essa aqui é a missão da sociedade civil. Ir para lá, verificar, olhar, propor. Muito bem. Ok? Não só olhar, não, a lei de terra ela peca porque hoje as concessões de terras são feitas daquela maneira, mas podem propor. Com certeza. Olha, nós pensamos que a concessão de terras pode ser feita daquela maneira. Não esperar que se aprovem leis e para que depois façam pressão acima dessas leis. Mas eles podem participar agora. É uma forma cível de poder participar e dizer sim, é possível. Então, o que eu penso é que nós não podemos querer ser um governo paralelo, ok? A sociedade civil ela tem que ser um grupo de pressão, sim, mas também tem que ser um grupo que faz propostas concretas, que mostra o que está errado, que deve ser feito de concreto. E nós descobrimos que há um erro, mas também, ao longo das nossas pesquisas enquanto sociedade civil, também descobrimos que há solução. Qual é a solução? A, B, C e D. E aproveitarmos essas comissões que estão a ser criadas agora pelo presidente Chapo, para levarmos essas propostas para o debate e para propormos lá, olha, nós pensamos agora, temos essa oportunidade. Criou-se esta comissão que é liderada por Edson Macuaco, e vão estar lá membros da sociedade civil. É o lugar onde eles devem colocar todas as propostas positivas para que nas próximas vezes o país possa andar por seus próprios pés. Da melhor maneira, exatamente. Em Moçambique, quando se fala muito mais da sociedade civil, olha-se para líderes religiosos. Podemos cogitar que, essas individualidades da sociedade civil possam sair de diferentes seitas religiosas, ou podemos também propor, não é? Por mais que seja um bocado difícil, né? Que essas individualidades sejam retiradas de diferentes setores, porque até a própria academia também constitui a sociedade civil. Então, o que é que podemos mais ou menos esperar? Apesar de ser um bocado obscura essa perspectiva, mas o que é que podemos esperar? Agora falou uma coisa interessante. Eu penso que mesmo nesta comissão que foi criada, deviam estar lá alguns académicos tirados neutralmente das universidades. Ir buscar pessoas neutras na universidade para virem ajudar a pensar de uma forma neutra, fora das amarras ideológicas que podem estar dentro dessas pessoas que fazem parte dos partidos. Fora das amarras ideológicas dessas pessoas que fazem parte da sociedade civil, entre aspas, mas ir buscar pessoas neutras na universidade, pessoas de reconhecido mérito, para depois virem fazer parte dessa comissão. E eu penso que hoje nós em Moçambique assistimos uma coisa interessante, né? Surgiram várias igrejas e dentro dessas lideranças religiosas também surgiram políticos religiosos, né? A questão do Brasil, por exemplo, também sofreu influências do Brasil, onde os protestantes acabaram criando movimentos além de religiosos, movimentos políticos. Inclusive encontramos bancadas religiosas dentro do Senado então, eu penso que isso chegou a Moçambique também. Não somos uma ilha. Então, esses movimentos religiosos, eles estão-nos a afetar hoje. Nos encontramos. Agora, o que eu penso que devemos fazer é não usarmos a igreja como um lugar de fazer política. Mas temos que usar a igreja como lugar da fé. Se conseguimos separar esses dois lugares, é difícil, mas temos que chegar a um momento em que os líderes religiosos, que são políticos também, consigam separar esses dois lugares. Senão, daqui a mais um tempo, chegaremos a esse tempo em que teremos partidos religiosos em Moçambique. Se nós começarmos a olhar para o caminho que estamos a seguir hoje,
em que a maior parte, não a maior parte, um grupo de pastores hoje se identificam como pastores políticos. Então, o que significa que há um breve trecho teremos partidos ligados a certas religiões. Isso é bom? Não sei. É mau também? Não sei. O tempo vai dizer, porque a experiência de outros lugares mostra diferentes formas, né? Há algumas leis que não são aprovadas porque são contra a fé religiosa, mas são melhores para o desenvolvimento humano. Então, nós temos que começar a pensar nisso. Que tipo de política a gente precisa para Moçambique? Que tipo de religião a gente precisa para Moçambique? Precisamos de uma religião política, embora a religião e a política também andem. Precisamos de políticos religiosos, não é? Ou precisamos de líderes políticos que são líderes religiosos também. Então, temos que pensar como nação. Então, esses grupos que estão a ser criados podem pensar isso também, olhar para esse lugar, como é que isso vai se efetivar e como é que isso vai se tornar uma realidade, como é que isso pode fazer Moçambique uma nação próspera, no meio de toda essa diversidade, porque é preciso olharmos para tudo isso como uma diversidade. E a partir dessa diversidade, como é que nós vamos construir a nação dentro dessa diversidade? Okay? Se temos que construir uma nação que já tem partidos religiosos, mas isso tem que ser um debate nacional, um debate feito nessas comissões que estão a ser criadas, e a coragem de criar esta foi boa para discutir as questões que minam a coesão social em Moçambique hoje. Mas então vale ainda questionar, tudo quanto é feito é pelo bem do povo moçambicano, mas este povo, direto ou indiretamente, tem de participar ativamente. E como é que este povo, como é que os moçambicanos como um todo, esses pouco mais de 32 milhões, devem se posicionar como forma de complementar o trabalho desta comissão técnica? Porque esta comissão técnica, pelo menos para mim, parece o motor, mas a população tem de certa forma, complementar aquilo que são as suas aspirações para que possa, então, caminhar, para que possa alcançar os objetivos necessários. E como é que esta população tem que se posicionar rumo ao... São proposições mínimas. Eu penso que esta comissão tem um trabalho árduo por fazer, ok? Eu penso que nos moldes em que a gente olha hoje para a comissão, ela tem que sair simplesmente das amarras partidárias, ok? Eu penso que sendo uma comissão que tem que olhar para a questão da reconciliação, para a questão da coesão, para a questão da moçambicanidade, eu creio que eles vão criar equipas de trabalho, ok? Para poderem ouvir alguns segmentos sociais. Então, eu penso que é aí onde haverá essa tal de representatividade, ok? A população toda, claro que não vai participar de uma só vez, mas a questão da representatividade, ela pode ser feita nesses grupos, nos vários grupos de interesse. E eu acredito que essa comissão vai ouvir esses grupos de interesse para fazer um documento coeso. Eu penso que essa comissão vai viajar do Rovuma ao Maputo, do Índico ao Zumbo, para ouvir esses grupos de interesse, para que possa construir um documento, um documento que espelha Moçambique no seu todo. Então, eu estou convicto que não vai ser uma comissão fechada num escritório, vai ser uma comissão que vai andar pelo país afora, que vai procurar ouvir dos moçambicanos como é que os moçambicanos querem se rever nos documentos que devem orientar este país, como é que os moçambicanos querem se rever politicamente, como é que os moçambicanos pensam Moçambique acima de tudo. Então eu penso que nesse quesito esta comissão tem um trabalho árduo mesmo, porque não pode só se fechar num escritório e pensar que vai trazer resultados porque se fechou num escritório. Porque representar parte, se você for a ver, ali estão alguns representantes de alguns partidos, ok? Significa o quê? Que nós temos que ir buscar daqueles que não estão ali representados, mas que têm ideias que podem construir este país. Então, esses grupos de interesse, eu penso que esta comissão vai ouvir esses grupos de interesses que estão neste país vasto que se chama Moçambique. Muito bem. Há uma individualidade muito emblemática que não vou citar aqui. Disse-me uma vez que governar um país é como liderar uma simples casa, onde um filho diz: papai, eu quero chinelo. Mas por uma e outra razão o pai pode não dar naquele exato momento. Por que eu digo isto? Eu trago essa analogia com as estradas, particularmente uma questão que é muito falada. Se porventura uma determinada população clamar
pela melhoria de uma estrada. Mas o governo tem muito que fazer, isso é notável. E houver uma demora muito curta para a concretização da reabilitação daquela estrada. E se a população se rebelar, estaria a contribuir para o desenvolvimento econômico, que é um dos objetivos desta comissão técnica. É mais ou menos nesse âmbito que eu pergunto, o que a população no geral tem de fazer para poder facilitar o trabalho? Porque serão tomadas decisões, mas algumas delas poderão não entrar em ação logo após a sua tomada. Olha, Joaquim, eu penso que esta comissão tem esse dever de fazer isso, não é? Muito bem. Mas eu penso que a grande coisa que tem que se fazer neste país é comunicar. Muito bem. O que tem criado problemas sérios neste país é o tipo de comunicação governamental que a gente faz. Muito bem. Nós precisamos de melhorar. Comunicação é ciência. Comunicação estuda-se. Estudar comunicação é perceber a quem você comunica, como comunica, que tipo de linguagem você usa, que tipo de veículos você usa, como é que você chega a essas pessoas. Muito bem. É por isso que eu costumo dizer, as maiores falhas, os maiores problemas que nós muitas das vezes temos é falta de comunicação. Você deu um exemplo de uma criança que pediu o quê? Chinelo ao pai. Mas se o pai só disser que não tem o dinheiro, aquela criança pode não acreditar porque precisa ver o pai comprar pão lá para casa. Com certeza. Mas se o pai comunicar, explicar-lhe por palavras certas porque é que opta em comprar pão naquele momento e não comprar chinelo, aquela criança vai perceber e vai saber que pode comprar chinelo no outro mês. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que é preciso que a gente explique às pessoas. Muito bem. É preciso que a gente converse. É preciso que o governo converse mais com as pessoas. O plano de comunicação governamental deve ser descentralizado aos vários níveis, mas que esses vários níveis comuniquem usando o comando geral. Nesse caso, estou a falar do quê? De uma comunicação planificada centralmente para ser aplicada localmente, ok? O que é isso de comunicar, de ela ser comunicada localmente? Porque as pessoas, sabe, não são só os meios de comunicação que as pessoas não acreditam só nos meios de comunicação, ok? Quer dizer, há outros lugares onde se faz a comunicação, mas essa comunicação, se ela for feita de uma forma linear, quando eu falo da linearidade, falo da linearidade do conteúdo do discurso, ok? O discurso, ele vai ser contínuo, ele pode mudar da linguagem, ok? Mas é o mesmo discurso. Se eu estou a falar de que a prioridade do governo é fazer estradas, eu tenho que comunicar que eu não vou construir escolas agora, vou construir estradas, está a perceber? Para que as pessoas possam perceber. E eu tenho que dizer por que eu optei por estradas primeiro e não por escolas. Eu tenho que fazer entender às pessoas por que eu opto por uma atividade antes e depois vou atacar a outra. Agora, se nós atacarmos todas as coisas ao mesmo tempo, provavelmente aí não possa conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Até porque o país não tem tanto dinheiro para fazer as coisas ao mesmo tempo. Mas se nós comunicarmos para as pessoas que precisam é informação. Onde não há informação, há caos. E as pessoas passam a trazer boatos. O que é que vai acontecer? É que aqueles que são contra o país aproveitam-se dessa falta de informação, introduzem informações falsas dentro desse lugar e as pessoas passam a tomar decisões a partir de informações falsas. Nós precisamos de introduzir na esfera pública informações para que as pessoas possam tomar decisões acertadas a partir de informações oficiais acertadas. É preciso, o que eu posso dizer é que desejo a esta comissão que foi criada pelo Presidente da República um bom trabalho, que possa conseguir trazer informações que possam ajudar o país a desenvolver. Não é fácil, não vai ser fácil, mas vai ser necessário muita confiança entre as pessoas que fazem parte da comissão, um trabalho de coesão, de reconhecimento de que todos somos moçambicanos e ao Edson Macuapa que lidere pela diferença para que esta comissão possa trazer no fim de todo o trabalho, possa trazer um produto que possa espelhar a moçambicanidade e possa contribuir para o desenvolvimento. Muito obrigado. Nós, como Mindcast, é que agradecemos uma vez mais a sua presença no Debate Sem Fronteiras. Assim, estimado telespectador, ou esteja muito bem ligadinho à presente edição, o nosso muito obrigado. Mantenha sempre ligado à Mindcast TV, porque o melhor passa aqui. Até a próxima edição.